O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, seja bem-vindo. Eu sou o professor Ricardo Lengruber e esse é o programa Ponto de Vista. Estamos começando hoje nossa temporada de 2020. Afinal de contas, 2020 é um ano que promete, ano de eleições municipais. Não nos faltará tema, não nos faltará assunto para reflexão no programa Ponto de Vista. E também não nos faltarão convidados. Afinal de contas, a eleição de prefeitos e vereadores é sempre um debate importante para a sociedade, importante para a nossa cidade, importante para a população de uma maneira geral. O programa de hoje é importante que a gente faça referência à data e à hora em que esse programa está sendo gravado. Hoje é dia 17 de março e são 14 horas e 30 minutos. O programa vai ao ar na quinta-feira, em caráter inédito, e depois haverá exibições de reprise desse programa. Mas hoje, dia 17, nós estamos dando os primeiros passos em relação à pandemia do coronavírus no Brasil e aqui em Nova Friburgo. O tema do nosso programa hoje, portanto, é esse: a gripe Covid-19, o contágio pelo coronavírus, as políticas públicas de prevenção e de organização da sociedade para evitar que problemas maiores venham a ocorrer conosco e conhecer naturalmente também um pouco sobre a doença, sobre o vírus, sobre mecanismos de prevenção para evitar contatos, contágios e coisas dessa nossa natureza. O nosso convidado de hoje é uma pessoa conhecida em Nova Friburgo, um médico muito experiente, muito respeitado na nossa comunidade, o Dr. Renato Abirramia, que é pneumologista. O Dr. Renato também tem uma vasta experiência na sua carreira política no município, já exerceu o cargo de vereador algumas vezes na cidade, foi candidato a prefeito também em outras oportunidades e também ocupou uma das cadeiras que hoje seguramente é a cadeira mais importante nos postos públicos nesse momento que a gente vive, que é a Secretaria de Saúde. Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente conversa com o Dr. Renato Abirramia sobre a Covid-19. Muito bem, nós estamos de volta. Dr. Renato Abirramia, muito obrigado pela sua presença no nosso programa, programa Ponto de Vista. Muito obrigado, porque eu sei que o senhor está sobrecarregado nos seus afazeres profissionais. Afinal de contas, a sua especialidade médica, a pneumologia, talvez seja a que está sendo mais demandada nesse momento em razão da pandemia que nós estamos ouvindo pelas televisões, pelos jornais. Muito obrigado pela presença. Queria começar te fazendo uma pergunta, doutor. O que é que está acontecendo? O que é o coronavírus? O que é o contágio dele? O que provoca? Sua opinião a respeito desse assunto. Boa tarde, professor Ricardo Lengruber. Para mim é uma honra estar aqui, honra minha, reiniciando o programa e falar sobre o assunto do momento, né? Nós estamos muito preocupados, sem dúvida nenhuma, com o coronavírus. O coronavírus já é velho conhecido. Foi descoberto em 1965. E o coronavírus, ele, em geral, causa uma parte do resfriado, 10% dos resfriados comuns, que é resfriado que você, todo mundo tem, 2, 3 vezes por ano, a criança tem mais, 4 a 8 vezes, 10% do coronavírus. Só que este vírus sofreu uma modificação genética em 2002. Aí veio o SARS, né, na China, ficou restrito na Ásia, não aumentou, com uma mortalidade importante, né, 9,6%, e que depois desapareceu, graças a Deus não veio para cá. Em 2012, uma nova variedade genética dele, o MERS, na Arábia Saudita, com mortalidade bem maior, em torno de 32%, 34%. Também ficou restrita, não veio para cá. Agora, quando você fala de 32, 34, só para a gente entender, dos pacientes que foram dados como positivos, pacientes atingidos. 30, 32% Exato, vieram a óbito. É muito altíssimo, alto, altíssimo. muito alto. Esse, agora, né, começou lá na China,
e fui se estendendo. Agora, pandemia, quando se considera mais 3 regiões geográficas, e o que está acontecendo. E chegou no Brasil, né? A gente estava torcendo para não vir, né? Mas não havia jeito de não vir. Veio para todo lugar, veio para o Brasil. E a preocupação é que esse vírus é altamente transmissível, né? Cada pessoa que tem o vírus vai transmitir para 2 a 3 pessoas, né? E como é que transmite? É um vírus respiratório, né? Através da fala, da tosse, do espirro e do contato com as mãos, inclusive as superfícies rígidas. Claro. Chega lá... Eu espirro, coloco a mão na boca, coloco numa superfície... Depois então... dá o cumprimento a outra pessoa, Okay. Ele vai colocar a mão no olho, no nariz ou na boca e vai pegar a doença. Então, de alta transmissibilidade, isso é uma preocupação. E, na maior parte das vezes, é tranquilizar as pessoas, que na maior parte das vezes, 85%, ele vem com uma síndrome gripal leve, ou um pouquinho mais grave, mas não aqui você fica mal durante 3, 4, 5 dias, ou até um resfriado comum. E os sintomas básicos de quem está infectado são quais, doutor? Os principais sintomas, tosse seca, pode ser produtiva, mas em geral ela é seca, febre e cansaço. Um cansaço tremendo. São os principais sintomas cardinais. Mas, além deles, alguns casos têm secreção nasal, entupimento nasal, dor na garganta, diarreia, mas o principal perigo é a evolução, porque a maior parte, eles têm receptores nasais, o vírus fica ali, e ele não se difunde pelo organismo. Agora, nos pacientes com doenças crônicas, com uma série de comorbidades, os idosos, o problema depois de 60 anos, é que o sistema imunológico fica alterado, as respostas são menores. E mais lentas, muito mais lentas. Se a pessoa tem, além da idade, diabetes, hipertensão grave, né, as mais graves, insuficiência cardíaca, DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, ou seja um paciente portador de doenças renais crônicas, que é também um grande problema, que pode levar... Pessoa que faz hemodiálise, e aqueles que não fazem hemodiálise, que têm doença renal crônica. Esses pacientes são muito suscetíveis. E também os mais jovens que têm diabetes, os mais jovens que têm imunodeficiências, AIDS, etc., e que têm também doenças reumáticas, que são muito comuns. Resumindo, basicamente, a gente tem um vírus que tem um poder de contágio, de transmissibilidade muito alto. Altíssimo. A gente tem um vírus que causa uma série de sintomas que são, em princípio, bastante simples, mas o grande problema são as doenças associadas. E também pode ser assintomático, né? Porque se fala no período de incubação de 1 a 14 dias, que é o básico, né? Em geral, não se estende muito. É de 1 a 14 dias, mas o mais provável é 4, 5 dias. Okay. E no período sintomático, isso aqui é bom frisar, quando aparecem os primeiros sintomas, a febre, a tosse e tudo, ele passa a ser um poder de transmissão muito maior. Porque aí a replicação viral vai aumentando, a carga viral aumenta muito e parece sintomas. Porque com os sintomas, espirro, tosse, eu estou aqui, numa distância boa, mas você está tossindo, com um espirro, sei lá o quê, aí as pessoas que estão perto vão pegar. Ótimo. Doutor, uma pergunta que eu acho que é importante a gente conhecer, e eu digo isso porque nós temos notícias sobre o coronavírus, como aconteceu com a H1N1, com a SARS, com outras doenças transmissíveis que aparecem aí no mundo. Há muita notícia, nesse tempo de internet, de redes sociais, há muita notícia falsa, as fake news sobre o assunto, e com isso claramente gera um alarme muito grande na população e pânico em algumas situações, o que é muito ruim. Eu tenho dito que o pânico de um lado e a indiferença do outro, as duas são atitudes muito ruins. E as duas estão acontecendo. Exatamente. Eu vejo pessoas que negam essa possibilidade. Hoje mesmo, eu estou dizendo, isso aí não vai dar nada. Quer dizer, as pessoas não estão inteiradas na gravidade do problema. O pânico ele acaba obstruindo as pessoas, né, sem imobilizando dúvida. E criando, às vezes, situações que não são necessárias. Inclusive falta de ar. É muito comum a falta de ar.
psicológica, né? Que às vezes você pode até... E como os sintomas são sintomas razoavelmente comuns, Igual a gripe, igual a gripe. Exatamente, é muito provável que uma pessoa que esteja com uma tosse, esteja com uma alteração eventual na temperatura, acabe achando que está com o coronavírus, né? Mas eu queria perguntar para o senhor falou sobre percentuais de letalidade em outros vírus, né? E nesse caso em particular, o senhor tem informações sobre percentual de letalidade? Qual é o tamanho, digamos assim, da nossa preocupação com isso? No geral, é de 1,5 a 3,6. Isso varia muito com a faixa etária, né? A partir dos 50 anos vai aumentando assim progressivamente até chegar aos 80. 80, 15%, muita coisa. A Itália, né, o percentual de 7,5%, absurdo. Já a Coreia do Sul, eles fizeram um trabalho muito bom lá. Conseguiram fechar lá, fizeram o que o Brasil está fazendo agora. Fizeram o dever de casa. Fizeram e deu certo, 0,5%. Você vê a diferença da Itália. Agora, de 100% de pessoas contaminadas, quantas dessas pessoas vão precisar, em média, de internação hospitalar? 15%. 15%. Máximo, E desses 15%, a gente tem aí menos de 5% do CTI. Para o CTI. Para ir para o respirador. Porque aí, Ricardo, o que acontece é que essa doença vai evoluindo e começa a ter falta de ar. Por quê? Porque o vírus, ele se instala nos pulmões, né? É um processo inflamatório que preenche os alvéolos, o intertício, reduz a área respiratória e a pessoa começa a ter falta de ar. Aí, nesse ponto, o tratamento é hospitalar, CTI, intubação, respirador. Não adianta ventilação não invasiva, não adianta nada. Tem que ser, esse é que é o problema. Agora, a questão da ventilação não invasiva, eu tenho lido na imprensa, não especializada naturalmente, porque não sou especializado, é que a questão da ventilação não invasiva, ela inclusive propicia mais contágio. A aerolização do ambiente. Não e aí espalha o vírus tá naturalmente. Tá por dentro. É isso, né? Então a intubação é exatamente exatamente. para prevenir, inclusive, o contágio. Nem nebulização pode ser feita. Ótimo. Antes da gente encerrar esse primeiro bloco, doutor, eu gostaria de ouvi-lo sobre os procedimentos que estão sendo adotados no mundo, para depois a gente falar um pouquinho sobre o Brasil, falar sobre Nova Friburgo, que é importante para o nosso telespectador que acompanha a TV Zoom. Por que Singapura, Taiwan, a Coreia do Sul, como o senhor mencionou, é bem verdade que são países com um contingente populacional proporcionalmente muito menor do que um país como o Brasil, de 210 milhões de habitantes, como os Estados Unidos, como a própria China, com 2 bilhões, né, de pessoas que vivem naquela terra. Mas por que foram bem-sucedidas as suas medidas ali profiláticas, né? E a Itália, por exemplo, a gente está assistindo lá uma situação... que, pelo menos pelo que a gente vê pela televisão, catastrófica. Sem dúvida. Né? Qual é a leitura que o senhor faz desses dois cenários? Por que deu certo num lugar, não deu no outro? Foi o tempo de resposta? O que aconteceu? O tempo, sim, o tempo. Singapura e Taiwan são diferentes, porque são restritas ali, ilhas que pode ser... Já a Coreia do Sul já é um exemplo melhor. E eles conseguiram conter, porque ali está do lado da China. Uma proximidade muito grande com a Proximidade muito grande. Não é ilha. É uma península. E ali eles conseguiram vencer. E um país, digamos, é importante que se diga, um país altamente industrializado, com uma população que viaja o mundo inteiro. Educação de ponta. Lá todo mundo tem ensino médio, né? Ao contrário da nossa situação. O professor sabe disso. O senhor olhou pelo lado positivo, eu estava olhando pelo lado negativo, não da educação. O fato de que é uma população que viaja muito, uma população que tem contato com o Japão frequentemente, com a China, não é? E com o continente europeu, tudo mais. Uma coisa boa nisso aí que eu acho que as pessoas têm que saber, para ficar mais tranquilas, que a China já começou a diminuir bem. Cada dia está diminuindo a curva de contágio e de mortalidade. Estão diminuindo. Isso, eles vão vencer. Por quê? Esse vírus sofre um processo em genético chamado de deleção. Não é delação, não. Delação é outra coisa. Deleção do material genético. E desaparece. Leva 3 dias. Os outros também, mesma coisa. O H1N1, mesma coisa. Então, em 3 meses, a gente está contando com isso, né? Ótimo. Nós vamos fazer um rápido intervalo. O programa Ponto de Vista hoje está conversando sobre o coronavírus, sobre a infecção, a Covid-19. Estamos conversando com o Dr. Renato Abirrâmia, médico pneumologista aqui de Nova Friburgo.
pessoa que entende do assunto e entende também de política pública sobre saúde. No próximo bloco a gente vai conversar exatamente sobre isso, sobre as medidas que o Brasil está tomando, o estado do Rio de Janeiro e também nossa Nova Friburgo. Aguarde um minutinho, depois do intervalo a gente volta a falar sobre o assunto. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br, a sua notícia na internet. Olá. Olá, nós estamos de volta, programa Ponto de Vista. Hoje está conversando com o Dr. Renato Abirramia, médico pneumologista, sobre o coronavírus. Doutor Renato, eu tenho aqui nas minhas mãos um boletim da Prefeitura de Nova Friburgo. No início do nosso programa, nós dissemos que o programa de hoje, é importante que se diga isso, está sendo gravado no dia 17 de março, é uma terça-feira. Agora são 14 horas e 40 minutos aproximadamente. Digo isso porque os números de uma epidemia, eles mudam a cada hora, eles mudam a cada instante. Então é importante que a gente situe no tempo e no lugar para que a gente não se perca. A Prefeitura emitiu uma nota dizendo o seguinte: nós temos um total de casos suspeitos em Nova Friburgo hoje de 22 pessoas, todos sem sinais de gravidade de infecção, orientados a ficar em quarentena domiciliar, com exceção de um dos pacientes que se encontra internado. As amostras de material para exame específico foram coletadas e enviadas ao laboratório de referência. O resultado ainda não foi divulgado, dia 17. Desses 22 pacientes, 10 são do sexo feminino, 12 do sexo masculino e 32% dos 22 pacientes estão na faixa etária de 40 a 49 anos de idade. Antes da gente falar especificamente sobre Nova Friburgo, as medidas que o governo brasileiro, especialmente o Ministério da Saúde, o doutor Mandetta, que tem se comportado, digamos assim, se portado, né, nas entrevistas, nas participações públicas que a gente tem percebido dele como um profissional muito bem qualificado, muito bem assessorado dentro do Ministério e tem sido, de fato, uma voz, digamos assim, de serenidade e de racionalidade nesse momento. As posturas que o governo, e no nosso caso mais particular, o governador de estado, Wilson Witzel, com relação ao isolamento, suspensão de aulas, qual é a sua opinião sobre essas medidas? Você analisou bem o ministro da Saúde, né, o Mandetta, que realmente ele tem se portado da melhor maneira possível. Ele está super bem assessorado por técnicos, então ele reflete o pensamento dos técnicos do Ministério da Saúde, que são muito bons. Eles conhecem bem, sim. E ele tem tido prudência, né? Realmente está muito bem. E aqui o Estado do Rio tomou as medidas cabíveis numa situação dessa, né? Mirando-se no exemplo da Itália. Porque a Itália, nesse nível que nós estamos hoje, foi o nível da Itália há um mês. Era esse nível, e explodiu. Então, não tomaram as providências necessárias, imediatas. Eu não sei se eles não pensaram que fosse tão grave a situação. Aqui, o Brasil, sim. As pessoas estão pensando nisso, a suspender as aulas. Tudo que foi feito, né? Eventos, não está tudo certo, é isso mesmo. Né? Agora, resta esperar, né? As pessoas têm que... Eu tenho falado com meus pacientes com mais de 60 anos, para não sair de casa. Aposentado vai sair de casa para quê? Fique em casa, fique em casa. Vou confessar aqui para o senhor uma coisa, eu conheço um paciente do senhor, da terceira idade, médico, que o senhor obrigou a ficar de quarentena em casa. E ele está obedecendo, né? Porque se considerou uma pessoa... cobro dele, eu ligo para lá e cobro. E não foi só ele, foram outros, né? Sim, sim. Eu tenho 3 médicos, todos 3, eu falei, vocês não saem de casa, mas tem que consultório. Desiste disso. Por quê? Para que nós vamos aumentar? E os meus clientes, eu estou dizendo, não vai para o consultório, não. Eu vou pelo WhatsApp, telefone, a gente resolve. Manda o exame para um parente, eu vou lá ver o exame. Agora, evita ir ao consultório, evita ir ao ambulatório, evita ir a pronto-socorro, principalmente. O que você vai fazer no pronto-socorro? Professor Lembruber, 80% das pessoas que vão ao pronto-socorro, normalmente, estou falando nessa fase não, normalmente, não precisam de pronto-socorro.
São casos que poderiam ser atendidos em nível ambulatorial. Vão para lá para quê? Estratégia de saúde da família, o posto de saúde. Exato. Para que vão para lá? Não vão fazer nada. Eles vão... Se expõem ainda mais a riscos. Se expõem às outras pessoas. Claro, claro. Se ele tiver com suspeição de coronavírus, ele ali, só ali conversando com as pessoas, já pode. Você viu a comitiva do presidente? Sim. Tem 5 lá que estão dizendo... Mais, acho que 10 pessoas. 10, hoje, estão dizendo 5 e 10. Estão com suspeição. Então, esse vírus é danado. O que mostra que o índice de contágio é muito alto, Muito né? alto, De contaminação. muito alto. Agora, doutor Renato, o senhor, melhor do que ninguém, conhece bem o Sistema Único de Saúde. O senhor foi profissional de saúde antes de haver o SUS e depois de haver o SUS. O senhor trabalhou como secretário de saúde e conhece, portanto, o SUS não só do ponto de vista do profissional médico, mas do ponto de vista também do gestor, né, municipal desse sistema. A gente sabe que tem muitos problemas, a gente sabe que é um sistema que falta recurso, falta investimento público, mas é um sistema universal, ou seja, o Brasil, diferente de outros países, tem um sistema que, na pior das hipóteses, né, garante o atendimento, com todas as dificuldades, eu repito, e sei delas, a toda a população. O nosso SUS, o que o senhor vê de positivo nesse momento que a gente vive e o que o senhor vê de problema? Parece que a Organização Mundial da Saúde recomenda 2,4 leitos de CTI para cada 100 mil habitantes. O Brasil tem menos de 1 leito para cada 100 mil habitantes no CTI, segundo me informei. Qual é a leitura que o senhor faz? O nosso sistema de saúde, de modo geral, está preparado para receber essa situação que a gente está vivendo? Eu sou defensor do SUS. O SUS realmente é um sistema único no mundo, né? É um sistema hierarquizado e que dá condição. Eu fui chefe do Serviço de Medicina Social do INAMPS, na época que o INAMPS atendia 70%, 75% da população. Não tinha nem plano de saúde, funcionava muito bem. Mas nós sempre fomos favoráveis à universalização. Tinha uns 25% que não eram atendidos. População rural. Não eram atendidas. E houve essa universalização, mas, infelizmente, os recursos não são suficientes para um atendimento adequado. Nós temos um país que tem 210 milhões de habitantes, né? Houve um aumento enorme, exponencial. Em 2019, a gente teve um investimento em relação ao orçamento público de menos de 4% do orçamento do Sistema Único de Saúde. Para o Brasil, insuficiente. E agora, com essa crise, agravou, apesar do governo estar liberando recursos, né? É uma crise que a gente não sabe onde vai terminar. Mas hoje o ministro Paulo Guedes deu uma entrevista e ele dizia que parte do recurso que está sendo direcionado para o SUS nesse momento, não é dinheiro novo, ele disse, ou adiantamento de alguns repasses, né, ou então repasses atrasados que estão chegando nesse momento. Agora. Ou seja, exatamente, que a gente conhece bem como é que funciona essa dinâmica. Doutor, a gente não tem muito tempo, nosso programa é muito rápido, eu acredito que a gente vai precisar voltar aqui aos estúdios para fazer novas gravações e atualizar o nosso telespectador sobre esse assunto, mas eu queria, nesses minutinhos finais, que o senhor nos falasse um pouquinho sobre Nova Friburgo. A Prefeitura, no dia 13 de março, sexta-feira passada, o prefeito publicou um decreto em que ele fala sobre algumas iniciativas de isolamento, quarentena, exames, etc., suspensão das aulas da rede pública de ensino. O governo do estado suspendeu da rede estadual, pública estadual. As escolas particulares, né, através do seu sindicato, também fizeram a suspensão. E outros equipamentos públicos, privados, estão parando ou, pelo menos, diminuindo vertiginosamente suas atividades. Qual é a leitura que o senhor faz de Nova Friburgo? Friburgo está preparado? Friburgo precisa se alarmar um pouco mais, se preocupar um pouco mais? Ou nós estamos numa condição razoável? Temos aí hoje, dia 17 de março, 22 casos suspeitos, sem a confirmação. Qual é a leitura que o doutor Renato Abirrame, pneumologista e uma pessoa que trabalhou como secretário de saúde, faz desse cenário? A minha preocupação é dos meus colegas pneumologistas, dos meus colegas infectologistas. Esse plano aí de contingência, que eu não sei se chama plano de contingência, né? Ele não fala numa coisa essencial, que é o que vai fazer com os pacientes.
né? Aonde que o paciente com suspeito de coronavírus vai ser atendido. O senhor Porque falou tem que ter um ele ambiente precisa, adequado. em casos severos, se é que eu posso usar essa palavra, o paciente precisa ficar entubado, presumo eu, que num CTI. Isso, exatamente. Isso são nos casos com menos de 5%. Mas aí, aonde? Aonde que o paciente... Nós temos esses leitos? Nós não temos esses leitos, esse é o problema. O Brasil não tem, para dizer a verdade, não é só Nova Friburgo. Sim. O governador estava reclamando também que ele não tem esses leitos no Rio, né? Ninguém tem. Eu acho que nos Estados Unidos está com problema também. Sim, né? sim, Eles estão com problema, os Estados Unidos estão com problema. Então, o que a gente tem que fazer aqui é, porque o problema de Friburgo é de Friburgo, tem as suas peculiaridades. Nós temos vários pneumologistas, nós temos infectologistas, nós temos pediatra, nós temos vários profissionais que estão aí à disposição da prefeitura para ajudar a prefeitura O que o senhor está em dizendo... formular um plano que não tem. Entendi. O que o senhor está dizendo é que, na sua opinião... Na minha e dos meus colegas. Sim. Não é só minha, não. Sim. Falta, portanto, interação do poder público Total, municipal total. com os profissionais médicos. Profissionais médicos, chamar a sociedade médica, né, no sentido de organizar, porque aonde que o paciente, que CTI que esse paciente... E não é só aqueles do SUS, como você falou. Os planos privados também não têm. Sim. Ninguém tem esse planejamento. Agora, uma dúvida de leigo, e eu preciso que o senhor seja breve na resposta, porque o nosso tempo está se esgotando. O CTI, em geral, ele tem ali pacientes que têm uma gravidade Total, maior. Né? Um muito paciente altíssima, cardíaco, um paciente, enfim, com outras doenças, né? Ele está lá. E aí chega um paciente com coronavírus. Como é que é feita a gestão disso? Não tem condição. Ele tem Ele que ficar precisa isolado. separado, Tem que ficar isolado. Aqui em Friburgo não tem um isolamento respiratório com pressão negativa para aspirar partículas. Nós não temos. Então, tem que se criar um outro CTI já, específico, inclusive com os planos de saúde também, juntos, porque ninguém tem. Os planos de saúde podem participar também. E a minha sugestão é, o Nova Cor lá tem um CTI lá, aquele hospital, está lá fechado. Sim, eu não sei como é que prédio. está, mas tem que ver lá se tem condições, porque tem que ter um plano de contingência, e rápido. Sim, eu acho que é uma proposta. porque, ao que tudo indica, nos outros países, essa curva de contágio ela é muito aguda, né? Ou seja, ela sobe muito rápido e com um quantitativo de pessoas muito grande. Pois né? é, essa curva... Num curto espaço de tempo. É esse né? que é o problema, é essa curva que chega lá no ápice, aí esse paciente tem que internar, tem que ir para o CTI, e onde que vamos fazer isso? Ok. Doutor Renato, eu gostaria de agradecer a sua gentileza de vir aqui aos estúdios da TV Zoom hoje para a gente fazer a gravação desse programa. Nós estamos começando a temporada 2020 do Ponto de Vista. Em geral, nós temos duas pessoas sendo entrevistadas. A ideia do nosso programa é que haja sempre um debate, não necessariamente com ideias iguais, o bom, inclusive, é que as ideias sejam divergentes, né? Mas para que a gente suscite a reflexão. Infelizmente, hoje nós não tivemos uma outra pessoa aqui para dialogar. A produção da TV Zoom fez contato com a Prefeitura Municipal, com a Secretaria de Saúde, para que encaminhasse uma pessoa que pudesse nos ajudar. Não foi possível. Presumo eu que, em razão desse momento, né, esse momento de aflição de todo mundo, acredito que as equipes estejam, e acredito sinceramente, trabalhando, né, arregaçando as mangas para poder dar o atendimento e o planejamento necessário para esse momento. Mas a gente espera também que num segundo momento a gente consiga conversar com o poder público. Um minutinho para o senhor ter suas palavras finais. O governador fala, o ministro da Saúde fala, o secretário de Saúde do Rio fala. Eu acho que nós temos que ouvir as autoridades daqui de Friburgo também. É importante. É importante a informação. É importante. Eu me coloco à disposição, né? Eu posso até falar em nome dos meus colegas também, tem vários colegas aí que podem ser chamados, no sentido de colaborar, sem nenhuma outra conotação, mas para evitar o pior aqui na nossa cidade. Ótimo, ótimo. Nós estamos encerrando agora a primeira edição de 2020 do programa Ponto de Vista. Esse é um momento delicado para todo mundo. Como dissemos no programa, junto com o Dr. Renato Abirrâmia, de um lado é importante evitar o pânico. E para evitar o pânico é importante a gente ter filtros pessoais na hora de ler as notícias no WhatsApp, aquelas correntes que a gente recebe, aqueles vídeos, alguns sensacionalistas sobre esse tipo de tema.
É importante se informar com o profissional médico, se informar pelos meios oficiais das secretarias municipais, estaduais, pelo Ministério da Saúde, pela Organização Mundial da Saúde. A internet é uma maravilha nesse aspecto porque a gente tem acesso a tudo e a todo tempo, mas é importante filtrar para que a notícia errada, sensacionalista, alarmista não gere pânico. De um lado é isso, de outro lado que não haja indiferença, negação, achar que não é nada demais. É importante que nesse momento a gente faça, sim, o isolamento das pessoas, é importante que fique todo mundo em casa, quem pode trabalhar em casa, que trabalhe em casa, evitar a circulação, a aglomeração de pessoas, porque se a gente conseguir fazer isso, a gente reduz a curva, impacta menos o sistema de saúde e consegue dar um atendimento mais digno, um atendimento dentro da necessidade para a população que necessitar por conta dessa doença. Nosso programa fica por aqui hoje, nós temos na semana que vem um encontro marcado, provavelmente ainda vamos continuar conversando sobre esse tema ou outro tema tão relevante quanto. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.